Pra quem me acompanha aqui no canal há um bom tempo, sabe que o propósito real de cada vídeo, de cada aula que você assiste aqui, é extrairmos o máximo de informação possível de uma cena curta de filme, de série, ou às vezes até mesmo de um trecho musical. E eu acredito que essa é a essência de cada aula, de cada vídeo que a gente produz aqui no canal desde 2017. E sabe uma coisa? Tem um vídeo, tem uma aula aqui, literalmente o 5º vídeo que eu produzi aqui pro canal. Você com certeza já deve ter visto essa cena aqui, ó. Take a look at me. What am I? Really tall? E hoje nós vamos aqui reanalisar essa cena que fez muito sucesso aqui no canal do filme Shrek. Então, bora lá! Vamos lá, manda ver, vamos lá, manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, é demais, ô gatinha, é demais. Esta é uma cena do primeiro filme do Shrek, aquele incrível momento onde Shrek conhece o seu futuro amigo burro. E para nós começarmos essa análise, primeiramente nós vamos assistir essa cena com legendas em português. Bora lá! Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek. Agora vamos assistir com legendas em inglês. Vamos lá. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek. Agora, como de costume, vamos analisar detalhe por detalhe das frases dos personagens. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Listen, little donkey, take a look at me. What am I? Bom, gente, primeira coisa para nós analisarmos aqui, ó. Se você perceber, essa primeira palavra citada pelo Shrek é um verbo. E é um verbo na forma imperativa. O que significa isso? Que ele está dando uma ordem. Ele está fazendo um pedido. Então ele está falando assim, escute, ouça. Ó, simplesmente, nós traduzimos para escute. O que é interessante sobre o inglês é que toda vez que você quer fazer um pedido, uma ordem, você quer exigir algo, você pode começar diretamente com o verbo. Por exemplo, trabalhe, tenha, estude, venha. Ó, esse tipo de frase começa diretamente com o verbo. Então, se eu quisesse falar para você assim, ó, por exemplo, tenha um dia agradável, tenha um dia legal. Have a nice day. Olha só que interessante. Então aqui nós temos uma frase que se inicia com o verbo have a nice day. Então tenha, esse have não é tenho, é tenha. Eu tô dando uma ordem pra você, tô dando um pedido, ó, desejando isso pra você. Tenha um bom dia. Então se eu quero falar assim, ó, estude inglês todo dia, eu tô dando uma ordem pra você. Study English every day. Ó, esse study aqui no começo, esse verbo estudar, ele é uma ordem, isso que a gente chama de imperativo. Então, quando o Shrek começa dizendo listen, ele tá dizendo o quê? Escute, ouça. E aí nós temos isso aqui, ó, little. No inglês americano, é comum você ouvir little. No inglês britânico, que é o sotaque que o Shrek pegou aí, é little. Então ele fala de uma forma mais forte, você pode perceber. Little donkey. Little donkey. Little donkey. Esse little significa pequeno, é um adjetivo que ele usou junto com a palavra donkey, burro, né, o animal burro. Então, little donkey, né, pequeno burro, burro pequeno, a gente pode fazer aqui uma adaptação para burrinho. Então, essa primeira linha poderia ficar escute, burrinho. E aí, na linha de baixo, nós temos essa frase aqui, ó, take a look. Significa simplesmente dar uma olhada. Mais uma frase no imperativo. Então, take a look. Dá uma olhada, certo? E quando ele fala at me, dá uma olhada pra mim. É como se ele estivesse dizendo assim, ó. Olha pra mim. É a mesma coisa que falar dá uma olhada pra mim, olha pra mim.
take a look at me. Dá uma olhada, dá uma visualizada aqui pra mim. E aí depois o Shrek faz uma pergunta envolvendo o verbo to be. Por isso que ele fala what am I? Por quê? Porque nós entendemos que no verbo to be, quando você quer realizar uma pergunta, o verbo to be, que no caso aqui é o am, ele vem primeiro, antes que o pronome I. Então, what am I significa o que eu sou. Então, Shrek inicia essa conversa simplesmente dizendo pro burro: escute, burrinho, dá uma olhada pra mim. O que eu sou? E então vamos compreender a pronúncia do Shrek aqui? Vamos lá. Eu fiz questão aqui de escrever o jeito que foi pronunciado pelo personagem. E aí vamos lá. Ele pronunciou assim, ó. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Ó, presta atenção numa coisa aqui, ó. Little ficou little. Eu falei agora há pouco, né? Donkey, donkey. Não é donkey, não é donkey, igual tá escrito aqui, né? Donkey, não. Donkey, donkey. E aí, o que é interessante aqui também é que na hora que a gente fala what am I, junta tudo, né? What am I? What am I? Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Bom, o burro, ele olha pro Shrek e fala, really tall? Vamos entender uma coisa aqui, ó. Esse termo really, ele tem algumas traduções diferentes só dentro dessa cena inteira. Ele significa realmente, sério, mesmo, esse tipo de coisa. Nessa frase aqui, ele tá dando uma intensidade para esse adjetivo aqui, ó. Tall significa alto. Então, se nós traduzirmos ao pé da letra, vai ficar como realmente alto, né? Não fica legal. Então, o que nós fazemos aqui? Nós entendemos que esse really está intensificando o adjetivo seguinte. Então, nós podemos traduzir para bem alto. Bem alto? Então, o Shrek fez uma pergunta. Olha para mim, o que eu sou? E o burro respondeu, bem alto? É basicamente isso. E aí o Shrek dá uma resposta negativa. No, não. Eu sou, é uma contração de I am, para quem não se lembra aí do verbo to be. I'm, abreviado de I am, que significa eu sou ou eu estou. Nesse caso, eu sou. Então ele está dizendo o quê? Sou um ogro. Esse eu sou um ogro, nós podemos omitir esse eu na frase e deixar assim, ó, não, sou um ogro. E aí na linha de baixo, o Shrek faz assim, ó, you know, ao pé da letra significa você sabe. Olha, isso aqui, you know, é uma expressão muito comum de você ouvir os nativos dizerem. O que quer dizer esse you know? É aquele sabe que você diz no começo da frase? Sabe, hoje eu tô cansado. Sabe, hoje eu estudei muito. Sabe, eu não gosto muito de espanhol. Olha, esse sabe que você usa no começo de uma frase, às vezes, em inglês, é ao pé da letra você sabe, you know. Então é muito comum em frases de filmes, de série, numa conversa ali espontânea, você vê a pessoa falando you know. É muito comum, mas significa ao pé da letra você sabe. No nosso português aqui, a gente traduz para simplesmente sabe. E aí, ele cita essa frase aqui, ó, entre aspas, né? E o que é interessante dessa frase citada entre aspas é que ela começa com grab, pegue, agarre. E aqui, o Shrek tá dizendo que é uma frase comumente citada pelas pessoas que caçavam os ogros no filme, né? Se você assistiu o filme, você vai perceber que as pessoas caçavam os ogros. Nesse filme, especificamente, caçavam o Shrek. Então, essa frase citada entre aspas, esse grab, significa peguem, agarrem. Nesse caso, peguem fica melhor. Então, peguem your torch. Ao pé da letra significa sua tocha. Mas se você analisar o contexto, já que o outro objeto que é citado aqui, ó, pitchforks, que significa forquilha ou forcado, olha, é interessante que isso aqui tá no plural, mas isso aqui tá no singular. Quer dizer, se nós traduzirmos ao pé da letra, vai ficar como? Pegue sua tocha
e forcados e forquilhas. Não é legal traduzir ao pé da letra. Então nós temos que fazer uma adaptação aqui para peguem suas tochas e forcados. Eu acho interessante porque na versão em português, dublada, eu acho muito legal a dublagem brasileira desse filme, eles não falam forcados, forquilhas. Olha só como que ele fala. Sabe, peguem suas tochas e rifles! Quer dizer, peguem suas tochas e rifles. Bem diferente, né? Então nós podemos traduzir aqui esse trecho completo para... Bem alto? Não, sou um ogro. Sabe? Peguem suas tochas e forcados. Vamos então para a pronúncia. Então aqui é importante entendermos que a pronúncia de qualquer palavra que se inicia com R, qualquer, anota isso aí no seu caderno, hein? Qualquer palavra que se inicia com R vai ter aquele som do R caipira, sabe? Really, ra, re, ri, ro, ru. É igual a cor vermelha, red, ó a pronúncia, red, red. Aí você pega lá o verbo ler, read, read. Então a pronúncia aqui não é really, really. Igual do jeito que eu escrevi aqui, ó. Você percebe que no português, aqui na transcrição aportuguesada, não dá pra exemplificar 100% como que é a pronúncia. Gente, a intenção disso aqui, ó, é buscar chegar o mais próximo, mas não quer dizer que isso aqui é 100% concreto. Por quê? Porque dentro do inglês nós temos fonemas, sons que não existem na nossa língua portuguesa. Então aqui é um exemplo. Quando a gente fala aqui, desse jeito aqui, ó, que eu escrevi, really tall, não é assim que eu falo, né? Eu falo como? Really tall, really tall. Então tenta fazer isso aí, ó, com a mesma tonalidade de voz que o burro faz. Really tall, really tall. Really tall? E aí depois o Shrek diz bem forte, né? No, I'm an ogre. No, I'm an ogre. Olha só, presta atenção aqui na junção. No, e aí na hora que ele fala I'm an, esse an, pra quem não sabe, ele é utilizado somente para palavras que começam com vogais, tá? Esse an significa um ou uma. O que é interessante é que quando a próxima palavra aqui ela começa com consoante, aí essa palavra aqui, ao invés de an, ela passa a ser a. Então, nesse caso aqui, como ogre começa com som de vogal, nós usamos an. Então, I'm an ogre. Eu acho muito legal essa junção que nós fazemos aqui, ó. I'm an ogre. Olha só o jeito que ele fala. No, I'm an ogre. No! I'm an ogre! E depois ele diz, you know, grab your torch and pitchforks. Então vamos lá, repitam tudo comigo aí. Really tall. No, I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Really tall. No, I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Really tall? No! I'm an ogre! You know, grab your torch and pitchforks. Really tall? No! I'm an ogre! You know, grab your torch and pitchforks. Really tall? No! I'm an ogre! You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? Bom, você percebe que aqui nós temos uma pergunta feita pelo Shrek na terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque estamos usando does. Então, talvez você não saiba, mas o auxiliar does é utilizado somente para fazer perguntas na terceira pessoa do singular no presente. Então, a gente já entende que essa estrutura, essa frase, essa pergunta citada pelo Shrek é uma pergunta no presente simples. Ele está usando aqui doesn't, o que torna a pergunta uma pergunta negativa. Então, esse that que nós temos aqui, ele significa isso. O que é interessante sobre esse that é que ele poderia ser substituído para it. Ia ficar com o mesmo sentido essa frase. Doesn't it bother you? Só que o personagem pronuncia that. E aqui that significa isso. Bom, eu quero aqui mostrar para vocês um exemplo dessa pergunta na forma positiva. E se eu estivesse perguntando assim, ó, does that bother you? Olha só, ao invés de doesn't, eu estou perguntando com does. Então esse does eu utilizo somente para he, she, it. Basicamente, para perguntas no presente, igual eu falei aqui, né? Presente simples. Essa pergunta aqui embaixo significa, isso incomoda você? Precisamos lembrar e entender que bother é o verbo incomodar. Então,
ao pé da letra, isso incomoda você? Você percebe que na nossa tradução, nós só traduzimos essas 3 palavras? Isso incomoda você? Por quê? Porque auxiliares nós não traduzimos. Qual que é a função de um auxiliar na pergunta? Indicar que é uma pergunta, primeiro, né? E indicar o tempo da pergunta. Em que tempo que nós estamos aqui? Estamos dentro do presente simples. Então essa pergunta aqui na forma negativa, ao invés de ser isso incomoda você, é uma pergunta na forma negativa, né? Isso não incomoda você? Então é assim que nós traduzimos aqui, ó. Isso não incomoda você? Podemos adaptar isso? Diminuir? Podemos. Ao invés de falar incomoda você, excluímos esse você e colocamos aqui, ó. Isso não te incomoda? Isso não te incomoda? E outra, na versão dublada, ele fala ainda um pouquinho diferente. Ele fala assim, ó. Não te incomoda isso? Não te incomoda isso? Desse jeito, olha, é uma forma adaptada de você traduzir essa pergunta. Então eu quero que vocês entendam que does, doesn't, utilizado na pergunta, você só se usa para pronomes, para sujeitos que representam a terceira pessoa no singular. He, she, it. Ok? Entendam isso aí. E outra, no presente simples, ok? Essa pergunta não é no futuro, não é no passado, ela é no presente. Não te incomoda isso? Presente. Vamos então compreender aqui a pronúncia de como que ele citou isso. Primeira coisa pra gente entender aqui, ó. Ele falou muito rápido, ou seja, os T's, eles são omitidos na hora da pronúncia. Então você não vê ele falando assim, ó, doesn't, that. Então esses T's, que a gente usa geralmente no final das palavras, né, com força, eles não têm costume de citar isso com força na hora que fala rápido. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? Fala rápido aí comigo. Doesn't that bother you? 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 Nope. Really? Really, really. Nope. Really? Really, really. Bom, então quando ele fala nope, é simplesmente um não. É só um jeito diferente de dizer não, tá bom? É uma expressão, um jeito aí de você dizer uma palavra negativa que resume a sua resposta. E aí depois vemos esse really. Aqui não é o mesmo sentido do really que a gente viu lá em cima. É importante lembrarmos que o really significa realmente, quando você quer dar aquela intensidade do sério. Sabe, interessante no inglês? Quando você quer perguntar pra pessoa assim, sério? Você pergunta com isso aqui, ó. Really? É tipo assim, é sério isso? Really? Ó, nessa frase aqui, não podemos necessariamente traduzir para sério. Por quê? Porque tem um contexto. Se você analisar na versão dublada do filme, olha só como que ele fala. Mesmo? Mesmo. Nós vemos que esse really é traduzido para mesmo. E é uma pergunta, mesmo? E não tá errado, tá? É uma adaptação ao sentido original da cena. E aí na resposta, o burro diz 2 vezes, really, really. E aí nós podemos traduzir para mesmo, mesmo. Fala a verdade, iria ficar meio esquisito, né? Se o Shrek falasse assim, ó, sério? E o burro falasse, sério, sério. Então, mesmo foi uma excelente adaptação para este momento da cena. Vamos então compreender aqui a pronúncia. Não é nada muito diferente do que a gente viu, mas a palavra nope tem um P bem mudo. Nope. Nope, não é nope, não, você percebe que não tem esse som do E aqui no final, não é nope, é nope, nope, termina no P, nope, e depois essa palavra aqui que nós já vimos como que se pronuncia, really, 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 nope, really, really, really. Nope. Really? Really, really. Nope. Really? Really, really. Nope. Really? Really, really. Oh. Man, I like you. What's your name? Man, I like you. What's your name? O burro está afirmando primeiramente, man significa homem. Na prática significa isso aqui, ó, certo? Nós adaptamos, tá, como uma expressão que significa também cara. Então é muito comum no inglês você ver o man sendo utilizado numa frase assim informal, com esse sentido do cara, brother, mano, truta e por aí vai, né, gente? Então, cara, essa frase aqui, prestem atenção nisso aqui, ó. Ela está sendo citada no presente simples. Significa ao pé da letra, eu gosto de você. Gente,
não é o tipo de frase que você fala quando você conhece alguém. Tipo, você acabou de conhecer a pessoa, você não vai falar pra ela assim, eu gosto de você. Você acabou de conhecer. O que você vai falar? No português nós falamos, eu gostei de você. Cara, eu gostei de você. É assim que a gente fala no português. Olha, esse mesmo dizer eu gostei de você, no inglês eles falam eu gosto de você. Ó, aqui não é tradução. Aqui é entender o jeito que eles se expressam quando gostam de alguém assim, em primeira vista, em primeiro contato. Desse jeito aqui, o burro com Shrek. Então, quando o burro fala, man, I like you, não é necessariamente, cara, eu gosto de você. Sendo que acabou de conhecer. O burro aqui, nesse momento que ele citou essa frase do man, I like you, ele não sabe nem o nome do Shrek. Tanto que é a próxima pergunta que ele faz, né? Então aqui nós podemos adaptar, não é a tradução literal, é uma adaptação para eu gostei de você. Não tá errado falar assim, tá? Eu gostei de você. Mas olha só como que ele fala na versão dublada do filme. Cara, eu gosto de você. E aí nós temos essa pergunta aqui clássica que a gente aprende na escola durante muitos anos, que é o What's your name? Mas você percebe que esse jeito quadrado que a gente aprende, né? Essa abreviação de What is your name? Não é o jeito que a gente ouve na prática, né, gente? Ninguém fala assim, What is your name? Não, você não vai ouvir dessa forma. Como é que você vai ouvir? Do jeito que o burro falou, olha só. What's your name? Então o burro falou, What's your name? What's your name? Essa pergunta ao pé da letra, né? What is, nós traduzimos para qual é, your name, seu nome. Então, qual é o seu nome? Basicamente essa frase completa significa, cara, eu gostei de você. Qual é o seu nome? Compreendendo a pronúncia, olha só que legal. Tudo isso aqui é pronunciado junto, né? Man, I like you. Olha só o jeito que o burro fala. Man, I like you. Man, I like you. Man, I like you. Man, I like you. E aí esse what's your name é pronunciado como What's your name? What's your name? What's your name? Man, I like you. 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 What's your name? Shrek. Shrek? Agora nós vamos pro momento mais divertido, mais legal, mais importante dessa aula. Eu vou passar essa cena agora aqui pra você, sem legenda alguma. E ó, não se esqueça, volte esse vídeo, pratique, repita, escreva, fale quantas vezes forem necessárias. Muito obrigado pela atenção e fique com essa cena agora sem legenda alguma. Bora lá. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really, really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada.
Cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!